Fala aí, meus caros, todo mundo bem? Todo mundo devidamente hidratado? Espero que sim. Hoje eu venho com um conteúdo diferente aqui para vocês. Então, no último vídeo que eu tô soltando aqui na nossa série de resolução da prova da FATEC na prática, foi uma questão de biologia. E eu tô sentindo dessa última prova da FATEC que o nível da prova tá subindo bastante. Então tá ficando mais difícil, as questões elas estão pedindo conteúdos mais específicos. E eu sinto que da forma como eu tô fazendo até então, dando para vocês quais são os temas para estudar, às vezes fica um pouco solto e eu sei que algumas pessoas acabam ficando meio perdidas. Então eu tô querendo começar a tentar esse tipo de conteúdo aqui, que é basicamente um estudo em conjunto. Então eu vou meio que estudar com vocês aqui como eu estudaria se eu estivesse prestando para a FATEC. Beleza? Então, da onde que vem esse estudo? Como é que começa esse estudo? Geralmente vai começar numa questão, e é por isso que eu bato tanto que a gente tem que estudar através de questões. Você vai começar, você vai fazer uma questão, e aí você vai acertar ou você vai errar uma questão. Pouco importa se você acertou ou errou, sendo sincero. O importante é se você entende o conteúdo e se você acertou porque de fato você sabia, ou se você errou porque por um descuido. Se você acertou porque você sabia ou você errou por um descuido, tá tudo bem. Você já tem o conteúdo, já é um forte indício de que você já sabe o que você precisa saber sobre aquele conteúdo. Só que às vezes a gente se depara com questões como essa aqui. Uma questão que fala de um assunto que eu desconheço quase que totalmente, não estudo há muito tempo. E aí você também vai se deparar com questões assim, principalmente no começo do seu estudo. E eu quero mostrar para vocês aqui como é que vocês deveriam agir nesses casos. Beleza? Beleza. Aqui eu vou fazer um estudo um pouco mais aprofundado, né? Eu vou ver uma aula um pouco maior. Não sei nem se eu vou assistir a aula inteira com vocês, porque minha ideia aqui é mais ilustrar para vocês como é que funciona esse processo do que de fato falar sobre o conteúdo. Mas, uma vez que eu errei a questão aqui, qual que é meu caminho natural? Eu sempre falo, procura uma resolução comentada. Só que eu estou vendo que está cada vez mais difícil achar resoluções comentadas de provas da FATEC. Então, o que eu resolvi fazer foi, eu vim aqui no manual do candidato, peguei o manual do candidato e tentei até pesquisar, usando um chat GPT, jogando no Google, qual que é o assunto da questão, mas é muito difícil. Então, o melhor caminho que eu achei foi, cara, vem aqui no manual do candidato, procura na área de biologia, então eu vim aqui em biologia, e procurei no meio desses conteúdos aqui, e eu achei um que eu acho que se enquadra bastante, que é a parte de mamíferos, se eu não me engano. Ai, não foi mamífero. Qual foi a palavra que eu procurei? Animal, animais. Padrões de reprodução e desenvolvimento de animais, mas não é esse que eu estou pensando. Também não. Como é que é o nome? É foco em vertebrados, se eu não me engano. Aqui, ó. Principais funções vitais dos animais, com ênfase nos vertebrados. Então, eu vi que tinha essa questão de vertebrados, e dando uma pesquisada sobre esse negócio de vertebrados, essa ênfase de animais vertebrados, eu vi que o principal que geralmente se fala são os mamíferos. E aí eu procurei aqui, ó, animais mamíferos Enem. Por que que eu joguei Enem? Porque é muito mais fácil achar conteúdo do Enem do que da FATEC. Tem poucos professores fazendo conteúdo específico para a FATEC. Só que os professores têm muita gente falando sobre o Enem. E tem uma intersecção muito grande entre o que a FATEC pede e o que o Enem pede. Então dá pra gente aproveitar muito conteúdo. E aí eu caí nesse canal aqui de Carecas de Saber, de videoaulas. Não conhecia até então, mas a aula que eu vi da professora aqui, muito boa. Assisti o começo dela, falei, não, dá pra ir por aqui. E a professora é um material de muita qualidade, dá pra vocês seguirem aqui quem gostar da didática. E qual que é o ponto importante aqui? Entendam o seguinte, pessoal. Professores, no geral, aqui no YouTube, a maioria, 90% deles, mais de 90%, sabem do que estão falando. Essa professora que vai dar aula aqui, ela sabe muito do que ela está falando. Então, vocês não têm que se preocupar em achar um canal que o professor conhece. Cara, a maioria dos professores sabem do que eles estão falando. Eu aqui, eu já deixo claro, não sou professor, eu sou um cara que estuda, eu conheço o processo de estudar, mas eu não conheço a fundo nenhuma matéria. E aqui eu quero passar para vocês esse processo. E o processo passa por, cara, acha um professor que você gosta. Então não importa qual professor, eu tenho que seguir esse canal que você recomendou. Se você gostar da didática, segue. Mas se você não gostar, procura outro. Acha um professor que você gosta da didática. A parte mais importante do estudo é que você goste da didática. Porque esse professor vai te acompanhar. E você precisa não ver todos os conteúdos, assistir lá o conteúdo rapidinho, terminei de estudar tudo, aprendi. Não. Você precisa de fato entender. E quando você gosta do professor, você gosta do estilo, você gosta da maneira como ele dá aula, fica mais fácil para você entender o conteúdo. Por isso, mais importante do que seguir os carecas do saber aqui, que eu gostei muito do canal, do nome do canal, mais importante do que seguir o conteúdo deles é você achar um conteúdo que se encaixa com a forma como você aprende. Beleza? Beleza. Mas então vim aqui, achei o canal, vou dar play e Zum, vou assistir zum, vocês fazendo vapt-vupt, alguns comentários. zlipt-zlopte. Beleza? Passou e você nem viu. Carecas de Deixa eu saber. abaixar um pouco aqui Oi, que eu acho que seres tá mais humanos, tudo alto. bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo sobre o último grupo dos grupos de animais aí que a gente já estudou, que é o grupo dos mamíferos, tá? Primeiro ponto, quando vocês estão estudando aulas aqui, eu vou focar menos nos conteúdos
no que ela está falando. Recomendo que vocês assistam essa aula, tá? Uma aula de um conteúdo que cai na FATEC, um conteúdo mais específico de biologia, principalmente quem quer cursos mais concorridos. Só que, alguns pontos de atenção sobre aulas. Primeiro, aula. Apesar de todo mundo falar que não gosta de escola, aula é muito sedutor. Porque eu vou escutar aqui a professora, Marta, se eu não peguei o nome errado, ela provavelmente vai explicar muito bem, vai ter uma didática muito boa, e eu vou sentir que eu estou aprendendo. E de fato, assistir a aula sim ajuda você a aprender. Só que você aprende de fato fazendo questão e errando. Você precisa colocar seu conhecimento à prova. Você precisa ver se de fato você aprendeu. De nada adianta você ver vários vídeos e achar que aprendeu. Não, não é assim que você vê que você aprendeu. Você vê se você aprendeu indo para o campo de batalha. Aqui ela está te ensinando as armas para você usar na luta. Só que para você saber se você está pronto para a luta, você tem que ir lá na luta e lutar. Então você tem que ir lá fazer seu simulado, treinar, lutar, apanhar lá na luta e voltar e treinar mais. Só que não é só ficar olhando a pessoa lutar. Aqui eu estou usando a analogia de lutar. É você pegar o conteúdo e usar na prática. Beleza? Beleza. Primeiro ponto. Então, cuidado com essa ilusão de aprendizado, porque a aula tem esse lado sedutor, de você ficar seduzido pela aula. Nossa, tô aprendendo muito, deixa eu ver várias aulas. Então, cuidado com isso. É sempre importante intercalar a aula com estudos práticos. Segundo ponto, professores, essa professora provavelmente já deu essa aula dezenas de vezes. Então, ela sabe o que é mais importante. Sabendo disso, você tem que prestar muita atenção, no que ela fala, mas principalmente no que ela escolhe colocar na tela. Então, ela colocou algumas informações na tela aqui. Essas informações são importantes. São informações que você tem que parar, dar uma lida. Às vezes você não vai entender nada, igual que ela está falando que é biologia, zoologia, mamíferos. Estamos falando de mamíferos. Está falando que tem esses grupos aqui, esses vários grupos de mamíferos. Esses grupos estão dentro desse aqui, que eu já sei porque eu vi a aula. Então, ela vai colocar uma seta aqui ligando as coisas. Então, ela já está falando, ó, os grupos mais importantes é esse placentários, porque ela colocou em primeiro. Esse grupo tem esses subgrupos aqui, né? Eu não sei qual que é o nome técnico, ela vai falar. Mas isso está dentro disso, então você tem que saber disso. Falando de mamíferos, olha o que tem aqui. Isso aqui eu achei genial. Ela colocou pelos, glândulas mamárias e diafragma. Esse vídeo é de 7 anos atrás. Olha a questão. Pelos, que a gente errou. Glândulas mamárias e diafragma. Guys, tá literalmente escrito a resposta da pergunta. Ela literalmente escreveu na tela. Tá vendo o que eu falo da professora de fato? Ela conhece muito. Ela sabe que é isso que as matérias pedem. E às vezes a gente fica com essa impressão de que, não, esse professor tá ultrapassado, esse professor não sei o quê. Esses caras, eles estudaram muito para estar aqui. Então é preciso ter muito respeito pelo que eles falam. E ouvindo a aula aqui, acho que eu não vou ouvir a aula inteira com vocês, porque sinceramente esse processo de assistir a aula em conjunto, para mim só funcionaria se a gente estivesse numa live aqui, se estivessem de fato assistindo comigo. Como aqui eu vou estar basicamente assistindo sozinho e vocês não têm comentários e tal, eu acho que fica um pouco chato. Eu acho que é mais proveitoso vocês assistirem e estudarem aqui por conta. Só que o que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo? Primeiro, o processo de estudo começa com eu errei a questão AX, eu descobri o assunto da questão lá no manual, pesquisei no YouTube, achei um professor, um canal, uma aula que eu gostei, sentei para assistir a aula. Sentei para assistir a aula, primeiro, não posso ficar só na aula, tenho que ter prática. Meu estudo não pode ser só assistir a aula. Meu estudo também tem que ter resolver questões. Segundo, estou assistindo a aula, foco na aula e muito respeito pelo professor. Porque a pessoa que está falando ali, ela conhece muito da aula. E esse exemplo aqui para mim ilustra perfeitamente. Uma aula de 7 anos atrás que tá caindo. Ela escreveu na tela exatamente na mesma ordem, pelos, glândulas e diafragma. Pelos, glândulas e diafragma. É brincadeira o quanto essa mulher conhece. Pô. Ela, há 7 anos atrás, acertou uma questão que caiu no segundo semestre de 2024 numa prova da FATEC. Ela tá falando sobre Enem. Tá vendo como as coisas são intercaláveis? As coisas estão juntas? Então, assistindo a aula aqui, qual que é a tarefa de vocês? Sair anotando tudo? Claro, é bom anotar, isso tudo ajuda. Só que o processo de aprendizado passa por você ir, escutando bem o que ela está falando. Entenda a lógica do que ela está falando. Você não entendeu a lógica? Pausa, tenta ver outro vídeo, tenta assistir de novo, mas tenta entender qual que é a lógica. Você não vai entender 100%. As pessoas às vezes estudam anos e não entendem 100%. Mas tenta entender, tenta montar uma lógica na sua cabeça. Para você, então, mamífero tem pelo, tem glândulas e tem diafragma. Eu, lá atrás, quando eu errei a questão, não sabia disso. Só que se eu tivesse estudado, eu provavelmente lembraria, porque qual que é a única coisa que ela dá destaque? Isso aqui. Então, peguem essas sutilezas da aula, pega o que a professora está falando que cai mais, que ela está escrevendo na tela, que ela está falando para você prestar atenção. Olha, presta atenção nisso. Cara, presta atenção nisso. Simples assim. Então, o processo de estudo aqui
principalmente por conta e através de questões, não é só ficar resolvendo questão. Às vezes eu falando dá a entender isso durante os vídeos. É também parar e estudar, mas é estudar de forma inteligente, é estudar atento, é estudar respeitando o professor que está falando com você. Porque esse processo vai fazer com que você consiga passar. Então, é muito mais um processo de disciplina do que um processo de inovação. Nossa, uma técnica secreta. Claro, você tem uma técnica de estudo que funciona para você, é super válido. Só que você ter a disciplina de sentar, estudar, prestar atenção, focar, tentar entender, praticar a questão, é o que vai fazer você passar. Não é nenhuma técnica mirabolante, não é nenhum atalho, é o caminho, é o trabalho do dia a dia. Então, esse é o foco que vocês deveriam ter no processo de estudo de vocês. Beleza? Beleza. Eu não vou continuar aqui, eu vou deixar o link aqui da aula da professora linkado para vocês estudarem, mas porque eu queria compartilhar com vocês aqui essa lógica de estudo e como eu, com uma pesquisa rápida, mesmo sem resolução, consegui não só achar a resposta para a questão, para nunca mais errar isso, mas também consegui explicar uma lógica para vocês de estudo. Beleza? Então, meus caros, por esse vídeo é isso. É um vídeo diferente, espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas abaixo, vou tentar trazer mais vídeos nesse sentido, para tentar deixar mais claro nos assuntos que eu errar principalmente, porque eu acho que vai ajudar vocês a entender como não errar isso. Então, eu errei a questão? Beleza, errei. No meu teste, na minha luta de treino, eu tomei um soco e caí. Na minha luta de realidade, quando eu for fazer a prova da FATEC, eu já vou ter estudado, já aprendi que o soco daquele jeito eu bloqueio de tal jeito. Então, eu já aprendi que quando falarem de mamíferos, é pênis, glândulas mamárias e diafragma, que é o que caiu ali. Mas não é só isso que tem que aprender. Não é só, peguei isso, nossa, hackeou, Léo, nem precisa assistir a aula. Não, assista a aula. Porque ela vai falar muito além disso. Ela vai falar de toda a lógica que tem por trás disso e vai te dar outras ferramentas que você vai usar em diversas questões. Então, pode ser que você entrou para estudar essa partezinha aqui, só que você assistiu esses 20 minutinhos de aula super rápido, e você saiu com um conhecimento que vai te ajudar em 2, 3 questões lá na prova, lá na frente, e vai ser o diferencial para você passar ou não no curso dos seus sonhos. Beleza? Falei um monte, mas espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de beber água, se hidratar e deixar o like, se inscrever. E aqui embaixo tem um link para você se inscrever aqui na nossa plataforma também e ter acesso à plataforma e conseguir analisar seus resultados. Espero que melhores que os meus, que estão ruins. Nessa sequência aqui de simulados, a gente está com 50% de acerto, mas vamos melhorar. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Forte abraço, se cuidem, bebam água e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.